Prova simulada do capítulo 5 do livro Matemática para Vencer. O assunto é múltiplos e divisores. Lembrando que no livro Matemática para Vencer, no final de cada capítulo, tem uma prova simulada com a resolução, mas você também pode ver essas provas aqui no YouTube com a resolução em vídeo. Ok? Então esse aqui é sobre múltiplos e divisores, onde você estuda MMC, MDC, divisibilidade, números primos, etc. Então vamos começar aqui a primeira questão. Primeira questão é uma questão teórica. Olha só, qual das afirmativas abaixo está errada? Tá falando aqui sobre números pares, tal. Então é uma questão teórica, né? Você tem que olhar o que está certo e o que está errado aqui. Então vamos ver o que ele fala aqui. O produto de dois números ímpares é sempre ímpar. Será que isso está certo? Produto de dois ímpares é ímpar? Claro, olha só, se você tiver 3 vezes 5 dá 15 é ímpar. Claro, isso aqui é um exemplo. Mas será que isso aqui vale para qualquer ímpar? Olha aqui. Se você pegar o produto de dois ímpares, ímpar vezes ímpar, vai dar um resultado ímpar. Isso aqui está certo. Olha só. Vamos pensar no contrário. Se isso aqui fosse par, vamos pegar o produto de dois números. Estão multiplicados e deu aqui um resultado par. Se você tivesse um produto dando par, o que ia acontecer? Quer dizer que aqui você tem um fator 2. Né? Para ser um produto par, você teria um fator 2. E se isso aqui é o produto de dois números, quer dizer que esse fator 2 está aqui nesse meio. Quer dizer, ou esse primeiro número aqui tem um fator 2, ou esse outro número aqui teria um fator 2. Então, a única forma de você ter um produto par é se você tiver pelo menos um número par aqui. Claro, pode ser um par e um ímpar, ou então pode ser os dois pares. Então, se você tem um produto par, um dos números que você está multiplicando, pelo menos um deles é par. E se você tiver um resultado ímpar, quer dizer que não tem um fator 2 aqui. Ou seja, não vai ter um fator 2 aqui nesses números. Se não tem um fator 2, então você tem um ímpar e um ímpar. Tá certo. Então, realmente, o produto de dois números ímpares sempre vai ser um ímpar. Isso aqui está certo. Acertei! A resposta é essa? Não. Presta atenção, porque tem muita gente que cai nessa pegadinha. Olha o que a questão está perguntando. Qual das afirmativas abaixo está errada? Ele não quer saber a certa, ele quer saber a errada. Quer dizer, então deve ter 4 certas e uma errada aqui. Então eu tenho que encontrar qual é a errada, certo? Essa aqui eu já vi que está certa. Vamos ver aqui a letra B. A diferença de dois números ímpares é sempre ímpar. Vamos pegar um exemplo. Claro, o exemplo não serve para você provar que está certo. O exemplo serve para você desconfiar. Olha aqui. Diferença de dois ímpares é sempre ímpar. Vamos pegar dois ímpares aqui. 5 e 3. Olha, 5 menos 3 dá 2, que é par. Então, a diferença de dois ímpares não pode dar um ímpar. A diferença de dois ímpares vai dar um número par. Pode pegar qualquer número aí. Se você pegar 11 menos 7, a diferença de dois ímpares é par. Realmente é um número par. E aí você, por exaustão, você se convence que aquilo está certo. A diferença de dois ímpares vai dar um resultado par. Vamos pegar aqui, 21 menos 1 dá 20, é par. É porque aqui você tem um número 1 sobrando. Quando você tem um ímpar, você tem um... É como se você tivesse vários pares, né? E um sobrando. E aqui nesse ímpar que você subtrai, você também tem um sobrando. Então aquele um vai morrer, né? Vai subtrair. A diferença de dois ímpares sempre vai dar um resultado par. E ele está falando aqui que a diferença de dois ímpares é sempre ímpar. Isso aqui é falso. Essa é a afirmativa errada, que é o que ele quer que você ache. Aí você pode marcar a letra B, feliz da vida, e passar para a próxima questão? Na verdade, não. Na verdade, você pode eventualmente se enganar nessa hora e você ter uma outra correta, no caso aqui falsa, né? Então eu recomendo que você sempre olhe, cheque
todas as afirmativas. Vamos ver essa aqui, ó. A diferença entre o número par e o número ímpar é sempre ímpar. Vamos pegar um exemplo. Um número par, 10, menos um número ímpar. Vamos pegar aqui 7. Dá um resultado 3, que é ímpar, tá? Ou seja, se você pegar um par, subtrair um ímpar, você vai encontrar um resultado ímpar. Olha, isso aqui é um exemplo, não serve para você garantir que seja correto. Você achou um exemplo que atende. Olha, a diferença entre um par e um ímpar é sempre ímpar. Como é que você faria para se convencer, para provar que isso aqui está correto? Você faria o seguinte, o número par. O número par eu posso representar assim. É uma dupla, mais uma dupla, mais uma dupla, etc. Você vai ter várias duplas. Isso é um número par, né? É uma soma de duplas. Então isso aqui é um número par. Aí você vai subtrair um número ímpar. Como é que é um número ímpar? O número ímpar, ele é um monte de duplas, só que tem um sobrando. O número ímpar seria assim, ó. Uma dupla, mais uma dupla, mais uma dupla, mais uma dupla, etc. Só que o último não tem a dupla, tem um sobrando, porque ele é um ímpar, né? Então, isso aqui é um número ímpar. Se você subtrair esse menos esse, o que vai acontecer? Se você fizer esse menos esse, você vai ter isso menos isso, vai morrer. Esse corta com esse. Esse menos esse vai dar 0. Esse menos esse, etc. E assim por diante, o número de duplas não vai ser necessariamente igual, né? Só que esse último númerozinho aqui que tem sobrando, ele vai, digamos assim, desmembrar essa última dupla, né? Quando você fizer esse último menos esse, você vai matar esse aqui, vai sobrar um número sozinho. Então, o que vai ter sobrando quando você fizer um par menos um ímpar? Vão sobrar algumas duplas, né? Só que a última dupla vai ser desmanchada. Você vai ter um número sozinho. Que número é esse aqui? Isso aqui é um número ímpar, porque é uma soma de duplas mais um sobrando. Então, a diferença entre um número par e um número ímpar realmente é um número ímpar. Claro, a gente descobrir isso aqui através de um exemplo, mas você fazer por exemplos nem sempre dá certo, né? Às vezes por um exemplo dá certo e para outro não. Então isso aqui que ele falou, a diferença entre um número par e um ímpar é sempre um ímpar, isso aqui tá certo também. Puxa, dá trabalho você ter a certeza absoluta que o negócio tá certo, né? Olha só, a potência de um número par será sempre par. Expoente natural maior que zero. Como assim? O que é potência? Potência é uma sequência de multiplicações. Por exemplo, o que é 2 elevado à quinta? 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você coloca 5 fatores, né? Porque é 2 elevado à quinta. Isso que é uma potência, 2 à quinta. Isso aqui dá quanto? 32, que é um número par. Poxa, se você então tem um número par e vai multiplicando ele várias vezes, você vai obviamente conseguir um resultado par, porque você tem fatores pares aqui no meio, né? Então olha só, a potência de um número par é sempre par. Então realmente isso aqui está correto também, tá? Se você vai multiplicando números pares, o resultado vai ser par. E tem essa última aqui, a potência de um número ímpar será sempre ímpar. Como assim? Vamos pegar um número ímpar. Vamos fazer aqui, por exemplo, 3 elevado a... Vamos fazer igual a gente fez aqui, 3 elevado à quinta. Isso aqui é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Não importa quantas vezes você multiplicar, isso aqui vai dar um númerozinho bem grande, hein? Isso aqui vai dar... Não precisa fazer a conta, tá? Mas isso aqui, por acaso, dá 729, que é um número ímpar. Tá? Vai ser ímpar, sabe por quê? Porque isso aqui não tem como ser par. Porque se esse resultado fosse par, você teria que ter um fator 2 aqui nesse meio. E acontece que esses fatores aqui são todos ímpares. Não é uma potência de um número ímpar. Poxa, então não tem como isso aqui ser par. Isso aqui realmente vai ser ímpar. Então isso que ele falou aqui, a potência de um número ímpar será sempre um número ímpar, isso aqui realmente acontece, tá? Então olha só, certa, 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 a única errada, que é o que ele quer saber, a única errada é a letra B. Então a
a resposta certa seria a opção errada, né? É a letra B de Bravo.